Olá, hoje a gente vai falar sobre o relatório de Search Console, que é uma ferramenta do Google que ajuda a gente a entender melhor como está a presença do nosso site na pesquisa orgânica do Google. Então, a gente vai mostrar um pouquinho de como que a gente analisa isso no Reportei e o que você tem que observar de mais importante dentro do relatório de Search Console. Legal? Vou colocar aqui na tela para você poder visualizar. Eu estou aqui com um relatório modelo, né, de Search Console. Você encontra hoje já no painel de integrações do Reportei essa função, né, que é a função do Search Console. Você vai integrar com essa ferramenta. Essa ferramenta ela é gratuita, tá? O Google disponibiliza ela gratuitamente. Então, se você ainda não tem ela instalada no seu site, no seu blog, a gente recomenda que você instale porque ela vai gerar insights muito legais. A partir do momento que você instalar, né, e configurar o Search Console no seu site, você vai conseguir ver o histórico também. Então você consegue ver dados do passado. Tá? Para quem tem Google Analytics é muito fácil fazer essa conexão. Então vai lá no Google, procura por Google Search Console, vai integrar junto ao site. Se tiver Analytics é mais fácil ainda, né? E claro, se você trabalha com estratégias de conteúdo, estratégias de posicionamento para mecanismo de busca, né? SEO, é obrigatório você ter uma análise de Search Console para você entender o impacto do conteúdo, legal? Então vamos para o relatório aqui. Esse é um relatório que a gente gerou, colocamos aqui um site de exemplo, né? E vamos destacar como que o Google entende esse tipo de relatório, tá? Como é que funciona, né? Então a gente puxou lá no Search Console essas informações. Então vamos primeiro para as métricas, né? A gente tem aqui as métricas de clique. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a explicação de cada uma, tá aqui. E aqui tem uma métrica que eu acho muito importante que é diferente, tá? Aqui você tem as impressões, que são o número de vezes que você apareceu na busca do Google, tá? Então, esse site aqui, um site de exemplo, apareceu 1.052.000 vezes no Google, né? Em alguma vez que algum usuário fez uma busca, ele apareceu em algum local, seja a pessoa passando por uma página lá para baixo, né, na terceira página do Google, ou seja ali na primeira página mesmo, tá? E aqui a gente tem o número de vezes que as pessoas clicaram dentro da busca do Google também, que é fantástico esse indicador, né? A gente tem a taxa de cliques, né, que representa essa divisão, então pega-se aí quantos cliques foram dados e faz uma proporção em relação a quantas impressões, né, a gente teve. Então aqui a cada 100 exibições a gente teve em média 2,8 cliques, né? Essa é a taxa de CTR aí, ou a taxa de cliques, tá? Bom, além disso, a gente tem uma métrica que é muito difícil você encontrar em outros canais. Aqui você vai ter porque é a posição média que as palavras-chave do seu site vão aparecer. Então, em que posição, em média, no Google você aparece, tá? Isso é importante a gente ressaltar porque esse site, por exemplo, teve quase 30.000 cliques. Isso aqui é um período de um mês, tá? E a posição média dele foi de 22º lugar. Mas ele tem muitas palavras que aparecem em primeiro, terceiro, segundo lugar. Só que na média, como são centenas de palavras que você se posiciona no Google, você acaba caindo aí para um número mais baixo. Então, não é para se assustar, poxa, eu estou em 22º Google. Não é isso, né? Isso aqui é um indicador para demonstrar que se você está conseguindo subir essa posição média do seu site como um todo, isso vai impactar lá na frente. Então aqui por exemplo, nesse mês esse site conseguiu cair aqui a posição média dele, né? Ele conseguiu aumentar a presença, então ele está em uma posição mais próxima do primeiro lugar, tá? Então ele está bem, né? Melhorando, legal? Então você pode ver que todos os indicadores foram positivos, né? Mais cliques, mais impressões, melhor CTR e melhor posição média também, tá? Aqui a gente tem já palavras-chave em destaque. Então aqui são palavras que o Google está dizendo que são as palavras que mais pessoas entraram nesse site. Então, essas palavras aqui foram as principais, né? Tiveram mais cliques e o número de impressões e CTR das palavras também está aqui, né? Então, por exemplo, se alguém digitar como ficar famoso no Instagram, em média, 23% das vezes que esse site apareceu nessa palavra, né? Ele foi clicado. Então a gente tem uma taxa de CTR de 23% e a posição média aqui é de primeiro lugar. 1,08 geralmente é primeiro, às vezes fica em segundo, às vezes fica em terceiro, mas primeiro lugar predominante, né? Já tem outras palavras aqui, por exemplo, como essa, ó,
como ser blogueira no Instagram. Muita gente pesquisando isso, caindo nesse site, e a posição média aqui é 4º lugar. Então tem um artigo no site que está se posicionando ali entre 3º, 4º, 5º lugar, em média ficando em 4º lugar. Tá? Aqui, descendo o relatório, a gente vai poder ver quais são as páginas que recebem mais acessos orgânicos. A gente vai fazer uma correlação, legal? Bom, a gente tem aqui a evolução dos cliques e impressões ao longo do tempo, né? Então a gente pode ver, enfim, à medida que as impressões estão caindo, significa que tem menos buscas ou menos visibilidade, tá? E os cliques também. Então, por esse cliente aqui tem uma sazonalidade que teve um maior volume nesse período e aqui teve menos presença, mas o número de cliques, ó, ele foi subindo, né? Então é um indicador positivo também que ele se manteve estável. Por outro lado, a gente tem aqui evolução da posição e a taxa de cliques, né? Nesse caso, a gente tem a posição média e a taxa de cliques. Notem que, vou tirar o coisa aqui, quando a posição média cai, normalmente significa que essa taxa de cliques está subindo. E o inverso também existe. Então, por exemplo, aqui, ó, posição média, 19º lugar, taxa de cliques de 3%. Vou pegar uma posição média mais alta, de 25, a posição média 25º lugar, a minha taxa de clique está em 2,54. Então, tá uma taxa pior, tá? Então, geralmente, a gente entende, por esse relatório aqui dá para entender claramente isso. Se o seu conteúdo tem um bom título, uma boa descrição e seu site está bem estruturado para o Google, né, você tende a ter uma melhor presença e aí você vai ser mais clicado, você vai estar mais bem posicionado e mais clicado. Então, é muito importante se atentar a título e atentar ao conteúdo em si que você quer disponibilizar de acordo com a busca. Então, se você está vendo aqui, né, que você tem essas 10 palavras em destaque, você quer ver mais, você quer posicionar melhor, você pode ajustar o seu conteúdo para fazer essa ligação com essas palavras, né? Então, se já todo mundo está procurando isso, por que não meu conteúdo pode ser mais próximo ainda do que as pessoas estão procurando? Lembrando que lá no painel de Search Console, você vai encontrar dezenas de milhares de palavras, né? Aqui a gente selecionou as melhores, mas lá você vai encontrar milhares de palavras também. E você vai ver que tem muitas palavras que tem uma busca só e um clique. Isso acontece porque, às vezes, é uma palavra muito específica, mas você está ranqueando, tá? Então, é legal observar isso para você definir uma estratégia de conteúdo. E para fechar, a gente tem as páginas em destaque e os dispositivos, né? Então, aqui o pessoal está procurando muito por ficar famoso no Instagram, e aí aqui a gente viu que tem uma página que chama Ficar Famoso no Instagram, que está recebendo boa parte desse tráfego, né? Então, a página está bem conectada com o conteúdo, está atraindo as pessoas que querem saber mais sobre isso, né? Assim como outras palavras aqui vão atrair para outros conteúdos, né? E isso, com o tempo, você vai, digamos assim, você vai poder aprender também para entender quais páginas do seu site têm maior impacto orgânico, né? Ou seja, estão posicionando bem no Google hoje na busca, tá? Então, isso é legal para você também ver o que você pode otimizar. Uma dica que eu dou às vezes você pega aqui uma página que está em 5º, 6º lugar no orgânico e veja se você acha palavras relacionadas que você quer otimizar, otimiza aquele conteúdo. Dá um update nele, coloca mais informação, melhora a visibilidade do conteúdo. Isso vai fazer você posicionar melhor dentro dos anúncios e, claro, dentro das páginas aqui que são nosso interesse. Legal? Então, a gente tem aqui também os cliques por dispositivo, você pode ver onde você está tendo mais aderência, se é no desktop, no mobile, e também as exibições. Então, esse conteúdo aqui está sendo muito procurado no desktop, mas está sendo menos clicado proporcionalmente. E, por fim, os países, né? As regiões que estão clicando e acessando o seu site hoje. Legal? Então, uma vez que você gerar um relatório de Search Console, se tiver qualquer dúvida, até como instalar, como configurar, ou até como analisar um dado, pode deixar o comentário, manda um e-mail para mim também, meu e-mail é renan@reportei.com. Enfim, entra no nosso suporte, fica à vontade para testar essa funcionalidade. Você consegue fazer um teste gratuito desse relatório no trial que o Reportei disponibiliza, então vai lá no reportei.com
relatório.com, faz seu teste e está disponível. E para quem já é cliente, o relatório também está liberado, você vai poder aproveitar e gerar insights para você melhorar o seu posicionamento no Google. Um abraço, até a próxima!